Informação exclusiva por Nino após o título do Paulistão. Aliás, sobre o título, nós vamos analisar os números da partida que coroou Abel ao top 1 de treinadores do Verdão. Uma bomba por Gustavo Gomes que ninguém esperava e finalmente o retorno de Paulinho cravado. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Tenho uma informação exclusiva e a gente já vai falar disso, tá? Primeiro eu quero lembrar a vocês algumas informações importantes, ó. Para a partida contra o Vasco, Rodrigo Caetano e Tomás Araújo, que são integrantes da comissão, né, que fazem parte ali da comissão técnica da seleção brasileira, estarão presentes no estádio para analisar de perto os jogadores do Palmeiras e do Vasco, tá? Atenção, porque no dia 15, na partida contra o Mirassol, David Ancelotti e o Tomás Araújo estarão disponíveis para analisar a partida e identificar jogadores do Palmeiras que tenham condição de ter uma oportunidade com a seleção brasileira na lista que vai ao ar daqui a pouco, inclusive, né? Acho que essa semana a gente vai ter essa pré-lista aí liberada, tá bom? Informação importante. E fala a verdade, palmeirense, coração tá leve, não tá? Cara, hoje no meu primeiro trabalho, eu realmente consegui encher o saco de muitos corintianos, né? Muito boa essa sensação de título, muito bom ver a galera chorando e blá blá blá, bububu. Vamos falar de um monte de coisa legal. Você faz ideia, na análise, quando a gente for fazer a análise aqui da partida, você faz ideia que o Palmeiras estudou, inclusive no primeiro jogo, a forma do Robson bater pênalti e o Carlos Miguel foi amparado pelos números que eu sempre falo aqui que são importantes. Pois é, muita coisa pra gente legar, tá? Bom, Palmeiras faturou 40 milhões de reais no total, 41 milhões de reais, né? No total, com a participação no Campeonato Paulista desse ano, sendo 35 milhões de reais pagos pela Federação Paulista, para o Palmeiras só participar, 5 milhões do título e 1 milhão da participação do atacante, meia atacante, Rômulo do Novo Horizontino, que na verdade é jogador do Palmeiras, tá? E além de ter ganhado essa grana, ainda vai conseguir se alocar no mercado de transferências o Rômulo. Rômulo talvez não seja aproveitado pelo Palmeiras, entretanto, Bragantino, Santos e Grêmio são dois times que querem contar com o jogador e pode rolar negociação até agora, no final de março, né? Estão aguardando de perto para poder trazer informação para vocês. Cara, eu agradeço tanto a vocês, tá? Porque o canal ele tá tomando uma proporção gigantesca e por conta disso a gente conseguiu uma informação. Daqui a pouco a gente vai falar disso, tá bom? Antes da gente analisar os números e tal, vocês viram a situação envolvendo o Gustavo Gomes? Eu trouxe essa situação aqui para a gente compartilhar e trocar uma ideia, tá? O Palmeiras está estudando a possibilidade de transformar o contrato do Gustavo Gomes num plano de carreira, uma espécie de plano de carreira, né? Informação do setorista Matheus Martins Fontes. O Palmeiras está estudando traçar esse plano de carreira para o Gustavo Gomes, pensando no seguinte cenário: o Gomes tem contrato com o Verdão até 2027, né? De modo que esse contrato seja estendido por mais alguns anos, porque o Gustavo Gomes se tornou um dos jogadores, eu acho que se não for o jogador com mais títulos com a camisa do Palmeiras, são 13, ele superou Ademir da Guia, Dudu e tantos outros ídolos das gerações passadas, tá? E olha que importante essa decisão da diretoria, né, caso ela de fato se concretize. O Gomes chega ao Palmeiras em 2018 e por diversas vezes recebeu proposta para trocar o Verdão. Algumas das propostas, inclusive, que tinham bom retorno financeiro. Ele decidiu ficar, foi capitão e, mais do que tudo isso, se transformou num ícone, num símbolo dessa nova geração alviverde. Alguns dos jogadores do Palmeiras, dessa nova geração, acabaram sendo até meio que colocados a contragosto para fora do clube, né? Muitos deles, inclusive. Eu cito, por exemplo, o Dudu. Agora, o Gustavo Gomes se manteve com a postura ereta, com muita entrega e sendo um dos pilares líderes da equipe. Eu sou a favor desse possível plano de carreira aí para estender o vínculo do Gustavo Gomes por pelo menos aí até a aposentadoria dele e de repente depois ele pode até ocupar um cargo administrativo, por que não, né? Muito boa a informação. Agora, gente, presta atenção. Informação exclusiva. Lembra que eu falei que o canal está crescendo? Pois é, o canal está crescendo, porque a gente é pautado sempre pela verdade. Todas as informações que a gente traz aqui para vocês são sempre relacionadas a um serviço de curadoria.
a gente pega as matérias principais que estão disponíveis na imprensa e trazemos para conversar. Pois é, o canal cresceu numa proporção que a gente agora recebeu uma informação de uma fonte que a gente obviamente não pode revelar. Entretanto, gente, eu quero deixar isso aqui bem claro. Como é a primeira vez que isso acontece com o canal, eu tô tomando muito cuidado e eu fiquei pensando, pô, trago ou não trago essa informação para conversar? Mas eu cheguei à conclusão de que a informação tem que ser passada. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu não tenho como cravar que isso vai de fato acontecer, mas a informação concreta é a seguinte. O Palmeiras fechou com o Nino um pré-contrato, o zagueiro Nino do Zenit. Essa informação chegou para mim dessa forma, é de uma pessoa ligada sim ao Palmeiras, tá? Por isso que eu tô falando que o canal tá crescendo numa proporção muito bacana. E, ao que tudo indica, esse pré-contrato já está fechado. Como se o Palmeiras já tivesse acertado com o Zenit e, de forma objetiva, se acertado com o Nino. Só que tem um gatilho ali nesse contrato. Se o Nino receber uma proposta onde a proposta salarial, né, a realidade salarial, seja 50% acima do que o Palmeiras ofertou, ele pode quebrar, tá? Então, essa é a informação, sendo que o jogador viria, então, na segunda janela do ano. Eu estou acompanhando ativamente essa situação, eu decidi passar a informação, mas eu estou avisando vocês aqui, tá? Cuidado! Pode ser que essa informação acabe não se concretizando, vai ser até bom para que eu possa testar a fonte de maneira objetiva. Vocês sabem que o canal trabalha com a verdade, e se porventura eu tivesse algum indício de que isso não é real, eu não traria para vocês, e eu fiquei feliz pra caramba por a gente ter sido, enfim, conseguido essa informação aí para conversar. Beleza? Antes da gente analisar a partida, eu quero trazer uma informação também a respeito do Paulinho. Essa não é minha, tá? Essa é uma informação aí já pública, né? Entrevista que o Paulinho deu, dizendo que ele estará 100%, né? Isso é certeza, tá cravado para retornar ao futebol brasileiro após a data FIFA. Então a gente considera aí lá para abril, né? Finalzinho de março a data FIFA vai acontecer. Então em abril o Paulinho estaria finalmente pronto. Indo ao contrário da informação que a gente estava analisando de mercado e que eu trouxe tantas vezes aqui, né? Que ele estaria à disposição agora para a partida contra o Vasco. Fiquei chateado com isso, tá? Porque tudo que a gente estava lendo a respeito mostrava que essa era uma possibilidade. Não deu certo. O Palmeiras, de fato, não conseguiu recuperar o jogador a tempo e, ao que tudo indica, segundo palavras do próprio Paulinho, ele estará à disposição após a data FIFA. Eu ainda tenho uma esperança aqui dentro do meu coração alviverde de que o Paulinho se recupere antes, tá? E esteja à disposição antes. Gente, vamos falar sobre o jogo, propriamente dito. E primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte, ó. O Palmeiras analisou como bateu o Robson os últimos 21 pênaltis de sua carreira. Teve um estudo feito e é por isso que você tem que seguir o Palmeiras 90 mais. Aqui a gente se baseia em número para te trazer viabilidades, tá? Então, ó, nesse estudo aqui mostra que o Robson é destro e que pênaltis decisivos ele bate no meio do gol. Veja, comportamento chama a atenção a quantidade de pênaltis no meio nos momentos de decisão. Ordem de ação, esperar e reagir. Isso foi um estudo que o Globo Esporte teve acesso e compartilhou com todo mundo aí, né? Dizendo que o Palmeiras estudou, né? Então, ó, de acordo com os estudos de 21 cobranças, Robson bateu 43% dos pênaltis no meio do gol. Outros 19 cruzado e 29 aberto. Os 9 restantes ele bateu para fora, tá? E aí o que acontece? Até o Flaco Lopes brincou, né? Falou que quando o Carlos Miguel fez a defesa no primeiro jogo, que ele tava fazendo uma loucura de ficar no meio, né? Pra esperar a cobrança de pênalti, enfim. Qual que foi o grande ponto aí? O Palmeiras tá estudando, cara. Isso daí não vem da cabeça dele, sabe? É sempre muito estudado. Por isso que eu falo para vocês que essa gestão da Leila Pereira com a Abel Ferreira, ela tem tudo para dar certo agora. O Palmeiras começou a jogar bola e a gente tem grandes expectativas, tá bom? Analisando números do jogo aqui, que é justamente para a gente poder conversar e debater pautado no número, na verdade, tá? Então o Palmeiras venceu por 2-1. Eu sei, talvez você já tenha me criticado por defender tanto o Vitor Roque nos momentos em que ele não estava bem, né? Defender agora é fácil, mas você sabe o quanto a gente fala bem do Vitor Roque aqui há muito tempo, né? O gol do título é dele, tá? E engraçado, né? Um gol que surge de um chutão.
Palmeiras que estava sendo tão criticado por essa jogada, né, de ganhar jardas no campo com chutão e etc. O gol do título sai assim. É bem verdade que a gente jogou numa piscina, né, que foi o estádio do Novo Horizontino, virou uma piscina aí. Bom, Palmeiras entrou escalado com Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez e Kelvin, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Maurício, e aí surpreendeu todo mundo, John Arias, e na frente Flaco e Vitor Roque, tá? Me chamou muito a atenção do time do Novo Horizontino o lateral esquerdo Mike, bom jogador, o volante Leonaldi, o outro volante Luiz Oyama e o Vinícius Paiva, o ponta esquerda. Então, o Novo Horizontino tem 4 jogadores ali, né? Considerando também o Rômulo, vai, 5 jogadores, com muita qualidade técnica. E se não se desfazer, né? Se não se desfizer para a Série B, será um time que vai brigar por título, tá? Um bom time. Quando a gente analisa aqui os números, né? A gente vê as estatísticas da partida, né? Que o Novo Horizontino ficou com 59% da posse de bola, enquanto o Palmeiras ficou com 41%. De maneira bem objetiva, cadê? O Palmeiras acabou trazendo 209 passes ao jogo, né? 209 passes, cara, não são números elevados, tá? Como o gramado tava uma poça d'água, né, uma verdadeira piscina, ficou muito complicado do Palmeiras conseguir triangular e trabalhar a bola. As bolas elas foram alçadas na área, enfim, o Palmeiras fez aquele famoso jogo de cruzamentos e bolas paradas, né? De maneira objetiva, eu tenho uma opinião bem formada sobre essa partida do Palmeiras. Não foi a melhor, tá? Não foi a melhor que a gente viu. A gente analisa os números de finalização aqui, por exemplo, 11-9, com o Novo Horizontino finalizando bastante ao gol do Palmeiras, né? Entretanto, quando a gente analisa o mapa de passes aqui, a gente percebe os 37% de passe, obviamente, lá dentro da área adversária. Então, o Palmeiras ele acabou fazendo sim uma partida ali incisiva, né? Buscando um gol e fechar a casinha. No começo do jogo, quando o Murilo fez aquele gol, isso trouxe um conforto, né? Uma segurança muito grande para o Palmeiras. Segurança essa que fez com que o Palmeiras conseguisse jogar tranquilamente, tá? Então, vendo os números do jogo, eu tenho que discordar de algumas personalidades da imprensa aqui, tá? Eu vi o Ivan Moré falando que se o Palmeiras tivesse pegado o Corinthians ia ter tomado um vareio. A mesma coisa o Neto. E eu prometi que eu não ia ficar falando muito deles e tal, não é esse o objetivo. Mas o que eu quero trazer à baila é o seguinte: a imprensa e a própria torcida do Palmeiras subestima a capacidade de competitividade do próprio clube, do Verdão, tá? A gente percebe que quando a gente analisa um treinador como o Abel Ferreira, que tem lá seus altos e baixos, final da temporada passada tava horrível, cara. Quantas vezes eu não falei aqui para vocês, pô, já deu, chega. Ele não parecia estar feliz no cargo. E a gente via que o Palmeiras não desenvolvia, não triangulava, não finalizava, tava realmente muito difícil. Mas eu confesso que eu me equivoquei em um detalhe muito importante. O Palmeiras é um clube em formação. O Palmeiras está com diversos novos jogadores buscando uma adaptação essa que chegou. E agora com o John Arias em campo, com o retorno do Paulinho, a gente ganha muito dinamismo de jogo. É muito comum você ver atualmente o Palmeiras triangulando bola, finalizando de fora da área. O Maurício, engraçado, né? Eu achei, para mim, né? Tava muito mais objetivo, muito mais claro que o Maurício, cara, ele saísse do time pro John Arias jogar. E quem saiu foi o Alan, porque o Maurício entendeu a oportunidade de jogar num time grande como o Palmeiras e começou a entregar a alma em campo, começou a comer grama. Taticamente, um leão. Cara, ele tem voltado para recompor, ele tem dado opção para o Andreas Pereira jogar. A nossa dupla de meio campos, Andreas Pereira e Marlon Freitas, é de primeira prateleira, tá? É uma dupla de jogadores que é muito inteligente. E aí você começa a entender que se de repente chegar de fato um Nino, se de repente o Palmeiras faz um movimento mesmo para trazer o Luiz Henrique, se de repente o Flaco Lopes sai do time, né? E aí o Luiz Henrique vem. Cara, o Palmeiras está formando um time muito forte, muito consistente. E muito mais importante do que tudo isso, o Palmeiras está formando um projeto, melhor, estabelecendo as linhas de um projeto já existente. Projeto esse que vai ganhando cada vez mais alma e corpo.
A gente ataca a base, a gente ataca o futebol feminino e a gente ataca principalmente o time profissional, fazendo uma roda de dinheiro gigantesca. O Palmeiras hoje não depende, e isso é muito legal, né? De proposta de times da Europa para levar os nossos jogadores aqui. Não, tá tudo muito organizadinho financeiramente. E aí, quando a gente viu aquele conselheiro do Palmeiras, né, o Corona, chegando e falando tudo que falou da Leila, etc., a gente concorda parcialmente. De fato, há uma questão ali de exageros, né, de ego e etc. Mas não dá para negar que desde a gestão Paulo Nobre, passando pela gestão Gagliotti, pela gestão Leila, o Palmeiras amadureceu administrativamente. E sob esse campo eu posso falar, tá? Até pela minha formação, minha área de formação. Administrativamente, o Palmeiras está redondinho e agora o time está jogando bola. E agora eu quero saber qual que é a sua opinião. Como você está analisando a forma do Palmeiras conduzir as negociações do mercado da bola? Como você está analisando a forma do Abel Ferreira conduzir o time? E se isso é benéfico ou não para o Palmeiras? Deixa a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante e eu quero aproveitar esses minutos finais para te agradecer, tá? É aquilo que eu estou falando em todo vídeo, a palavra do canal, se eu pudesse resumir em uma palavra só, seria gratidão. Gratidão a você que está até aqui, até esse momento no vídeo com a gente, que está vendo o canal crescer. Gratidão por você que senta o dedo no like sem dó aí, deixa um comentário sempre para fortalecer a gente. Obrigado. Vocês estão fazendo com que o meu sonho se torne realidade. E eu não estou sozinho não, tá? Nós estamos puxando uma galera do bem conosco. Tenho certeza que cada vez mais o canal vai progredir. Eu agradeço a vocês do fundo do meu coração por tudo isso, tá bom? Muito obrigado por tudo, é campeão, pode soltar o grito, meu irmão. E avante palestra.